social não ia dar muito certo para fazer enquete. Então a gente resolveu fazer a enquete com a pergunta do segundo bloco, que é baseado em dois furos, duas reportagens que foram publicadas nos últimos dias. Uma no Estadão, pela Fabiana Cambricoli, que diz que o Bolsonaro está voltando ao Brasil para sofrer mais uma cirurgia no intestino. Se eu não me engano, é a sexta, né? Acho que ele já sofreu 5 cirurgias por causa da facada, em decorrência, consequências dos problemas que ele teve, né? Provocados pelaquela facada em Juiz de Fora, ainda na campanha presidencial de 2018. E ela entrevistou o Antônio Macedo, que é o cirurgião que fez a segunda cirurgia do Bolsonaro e tem acompanhado ele desde então. A outra reportagem é uma reportagem da Andréa Sadi, no G1. Ela fez um levantamento sobre todos os inquéritos no qual o Bolsonaro é investigado na Justiça Eleitoral e apurou que há um desejo do Tribunal Superior Eleitoral de julgar pelo menos um dos inquéritos em que o Bolsonaro é investigado até abril. E aí, então, ele correria sério risco de se tornar inelegível já nos próximos meses. E você escreveu, vamos falar, tem um terceiro furo, né, Bombi? Que é o seguinte: você deu um furo alguns dias atrás, falando como a oposição ao governo Lula já estava preocupada com a perda de cacife político, de capital político do Bolsonaro em tão pouco tempo de derrota e saída do Brasil e omissão, etc, etc. Junta esses três assuntos aí, essas três histórias e faz uma síntese para a gente. A pergunta que nós vamos querer que você responda no final, Bombig, é: o que o futuro reserva a Bolsonaro nos próximos meses? Olha, Bolsonaro voltando para a cirurgia, né? Isso antecipa a questão de saúde, pode mudar os planos, né? Ele, até onde a gente estava acompanhando, ele estava em dúvida se voltar. Parece que a Michelle, né? Vi reportagens, vi gente próxima dele dizendo que a Michelle queria ficar, que havia temor e tal, mas esse problema de saúde, ele tem um médico que acompanha há muito tempo. A questão da saúde nos Estados Unidos não é simples também, né? Teria que pagar esse tratamento lá, teria que pagar essa cirurgia. Então, isso pode antecipar a volta dele e precipitar uma série de acontecimentos aí que eu acho que ele tentava, esperava um pouco mais a poeira baixar, né? E aí, abril é um prazo muito curto, né, Toledo? Abril tá aí, né? Se você olhar, abril tá aí. E isso que ninguém, com as pessoas que eu conversei essa semana, conversei com gente da oposição democrática, que vem falando desde o 8 de janeiro, desde a posse, e também com o pessoal mais ligado ao Bolsonaro, do Centrão, os bolsonaristas. Até mesmo na oposição, na direita democrática, vamos dizer assim, esperava-se que o Bolsonaro se visse pelo menos como uma barreira, né? Uma barreira não promovendo o que foi promovido no dia 8, né, obviamente, né? Não fazendo aquilo lá ele começa a derreter, ali eu acho que é o derretimento maior, mas são processos, Yanomamis, se você pegar nas últimas 2 semanas, né, 3 semanas, ele está envolvido em atos golpistas terroristas, mas genocídio de Yanomamis, gasto do cartão corporativo, que nós ontem esmiuçamos bastante também. Então, só nesses 3 casos. E os gastos da tal da rachadinha no Planalto, que ainda está no inquérito do Alexandre de Moraes. Então, são 4 casos que, assim, derrete a imagem pública de todo mundo. Derrete ao centro, ao moderado de centro, ao radical, que também está chateado com ele, porque ele não apoiou frontalmente os atos do 8 de janeiro. Então, tudo isso acontecendo no momento em que a oposição não tem ninguém para liderar, não deu tempo de criar uma liderança. Então, você olha para o lado, tem o Zema que está tentando ocupar, mas tem muito problema, muita água para correr. Tem o Tarcísio, que também não sabe se vai ou se fica. Então, tem essa preocupação. Então, essas duas informações são muito importantes. Se ele volta para cá, eu acho que ele antecipa muito do que está aguardando ele. E, se for jogado até abril e ele se tornar inelegível, ou se em abril começar uma série, uma maratona jurídica, porque esse é outro ponto que me disseram, como é que nós vamos ter alguém para liderar a oposição que vai estar enrolado em um monte de inquérito, vai estar enrolado no STF, vai estar enrolado no TSE, vai estar enrolado na primeira instância, vai estar enrolado em outro inquérito no STF.
qual energia e tempo e moral esse sujeito terá para liderar uma oposição, né? Porque, assim, quando a gente diz liderar a oposição, né, para quem está nos acompanhando, estamos falando da política clássica. O sujeito tem que acompanhar, e eu acho que o Bolsonaro nem tem essa capacidade, né? Olhar números, propor projetos alternativos, falar, criticar, rebater, ocupar espaço. Não é fácil liderar a oposição. Os governos tucanos tentaram, enquanto os governos petistas tiveram muita dificuldade, mas de alguma forma foram tocando. Ele não vai ter tempo, ele não vai ter dinheiro, ele não vai ter disposição. É complicado. Ao mesmo tempo que a gente tem uma situação do Lula, que foi eleito por uma margem pequena, tem uma sociedade dividida, eu ouvi também de muitos petistas. Nunca teve uma posição tão desorganizada quanto essa para fazer oposição ao Lula. E tem um detalhe, né, que não é detalhe, Bombig, é que o Bolsonaro ele nunca fez isso na vida dele, né? Exatamente. O Bolsonaro é um chupim, né? Aquele cara que vive às custas do Estado desde sempre, nunca trabalhou na vida, sempre ganhou dinheiro público, nunca fez nada que prestasse, nem quando era presidente se dignou a governar. Quando perdeu a eleição, então, deu um show quase foi demitido por justa causa, por abandono do emprego, né? Ficou 20 dias sem aparecer no palácio, sem dar as caras. Claro que ele não vai ser líder da oposição. Ele nunca foi e nunca será, Exatamente. porque isso implica trabalhar, né? Coisa que ele nunca fez. Eu não estou aqui sendo irônico, infelizmente, né? É uma realidade, é uma constatação. Me digam, me mostrem o Bolsonaro despachando 8 horas por dia em algum lugar, alguma vez. Nunca, né? Conversar com as pessoas, que não seja fazer live, que não seja conversar em cercadinho com puxa-saco, né? Ter contraditório, resolver conflito. Imagina, nunca foi a atribuição do Bolsonaro, nunca foi uma qualidade, um dom que ele teve. Ele é um agitador, um agente provocador, para usar uma expressão fora de uso, nunca foi nada além disso. Agora, a minha pergunta para você, quer dizer, vamos lá tentar já essa síntese não vai ser fácil, então já vamos começar desde já, né? Do ponto de vista médico, o Antônio Macedo, que é o cirurgião, que é um especialista, inclusive, em cirurgias da região onde ele foi afetado, mas também é especialista em câncer, né? Ele está com o Bolsonaro desde 2018, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro foi atendido por uma equipe do SUS, lá em Juiz de Fora, na Santa Casa, foi salvo por um cirurgião vascular que não estava nem na equipe, foi buscar depois de 2 horas, porque eles não conseguiam estancar a hemorragia, deu muita sorte, poderia ter morrido. Aí veio o Macedo, inclusive, falando mal dos médicos. Vocês lembram desse episódio, né? Vazou um áudio Sim. dele que ele criticava os médicos sem saber, tudo errado, né? Mas, enfim. Enfiaram ele no avião, levaram ele para São Paulo, cuidaram dele, sobreviveu, deu no que deu, está tudo aí. Agora, é um lugar tão complicado essa barriga do Bolsonaro que, segundo o próprio Antônio Macedo, que conversou com os médicos que atenderam o Bolsonaro na Flórida, que eles não quiseram mexer. Fizeram um tratamento conservador lá e falaram, vai ser operado no Brasil, nós não vamos abrir isso daí não, né? Então, assim, tem a questão médica, por mais que se possa dizer, não, isso daí é desvio, né? Estão querendo chamar a atenção para outro lugar, fazer ele de coitadinho, etc. É complicado, não é uma questão simples. Tem a falta de hábito de trabalhar, que já falamos. E tem um problema que me parece que você já abordou, que é uma perda de popularidade vertiginosa. Quem que você acha que vai sobrar como líder dessa oposição diante dessa anomia do Bolsonaro, da falta de disposição, de vontade e de capacidade para cumprir esse papel? Pois é, fala-se nos governadores. Os governadores têm um problema, né? O Zema tem um estado que tem questões fiscais, financeiras difíceis. Ele depende de... Tudo bem, ele apareceu ali radicalizando, mas a vida dele não é fácil. Ele vai ter que ter um bom relacionamento com o Lula, a menos que ele não queira fazer um bom mandato, e ele precisa fazer um bom mandato. O Tarcísio também sabe que precisa de um bom mandato, tem que ter uma relação tranquila com o governo federal, ele está numa posição importante. Aí vamos para o Congresso. Sim, a grande aposta é eleger o Rogério Marinho senador, presidente do Senado. Isso seria ali, eu não estou dizendo que o Rogério Marinho seria ali, vou ver o líder da oposição, mas você poderia criar sim um foco de oposição no Senado que tenha
Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro, Hamilton Mourão. Não que todo mundo vai se entender e jogar junto, mas você teria um foco de oposição parlamentar ao Lula no Senado que seria ali, pelo menos para brigar, para tentar impor alguma resistência, enquanto isso deixar os governadores se consolidarem para 2026. É difícil demais no Brasil ser líder da oposição sem cargo. Você apontou um ponto, falou uma coisa importantíssima, eu tinha me esquecido, né? Sem cargo, sem tribuna, sem palanque, é difícil demais ser líder da oposição no Brasil. Você precisaria de um partido estruturado, que pagasse viagem, você precisa ficar cavando espaço na imprensa, precisa acompanhar, né? Precisa trabalhar, precisa acompanhar o orçamento, precisa acompanhar a execução. Ele não é o perfil do Bolsonaro. O que espanta é o derretimento do capital político dele, né? Está derretendo, assim. Quem acompanha esses monitoramentos de mídia e grupos tal, está dizendo que é assustador o que está acontecendo. Vamos ver, né? Se com essa volta ao Brasil as coisas se precipitam, né? Obviamente ninguém torce para a saúde de ninguém mal, dá errado, mas se ele tiver que voltar para tratar da saúde dele, eu acho que vai se precipitar movimentos que ele ia tentar jogar para frente, que ele ia tentar adiar, ele esperar um pouco mais a poeira baixar. E as dificuldades que eles imaginavam que o Lula ia ter, o Lula não está tendo. Vamos ver as eleições das duas mesas, né? Falei do Senado, a Câmara parece ser resolvido com o Arthur Lira, mas não teve. Talvez tenha um desgaste agora que vai ter aumento da gasolina. Que a ideia, o plano inicial era aquele, né? Tudo bem que plano é plano para não dar nada certo, mas o plano é não. Com um mês de governo, o Lula não vai ter conseguido fazer nada do que prometeu, vai estar desgastado. Por enquanto está indo, né? Bom, e eles deram um enorme presente, como você já falou, com o Exato. 8 de janeiro. Quer dizer, o Lula ganhou uma sobrevida porque ele tivesse feito tudo errado, que não fez, né? Porque conseguiu fazer acordos políticos importantes. Mas se tivesse feito tudo errado, só por conta do 8 de janeiro teria ganho um capital que ele não tinha, que nenhum outro presidente teria se não fosse esse erro estratégico que eles cometeram, né? Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: a Andréa Sadi diz que existe uma disposição em acelerar o processo, o julgamento de um dos inquéritos no Tribunal Superior Eleitoral, porque o Lewandowski, né, o ministro do Supremo, que também é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, vai se aposentar em maio. E daí, para evitar que o Cássio Nunes, o Cássio famoso Cássio com K, que é um dos dois ministros do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, que foram indicados pelo Bolsonaro, assumisse a vaga do Lewandowski no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e eventualmente pedisse vistas, e com isso poderia protelar ad infinitum o julgamento, eles querem fazer isso antes do Lewandowski sair. Alguma conversa que você tenha detectado em Brasília de que esse processo, ou seja, resumindo, as chances de tornar o Bolsonaro inelegível hoje, você diria que são maiores ou menores do que 50%? Eu acho que são maiores do que 50%. Você viu, hoje o STF abriu vídeos inéditos, né, sobre a invasão, né? A corte me parece que está bastante focada em fazer política, né? Não que não faça sempre, né? Tem sempre um componente político no STF, mas de tirar o Bolsonaro da frente rapidamente, e faz todo sentido isso que o André publicou. O Lewandowski, a gente sabe da importância que ele teve nesse processo todo, que ele teve para o Lula. Ele vai de fato sair. E assim, o Cássio, eu acho que logo estará liberado para virar as costas para o Bolsonaro. Eu acho que a dívida dele, com tudo que está acontecendo com o Bolsonaro, com esse derretimento, com essa atrapalhada toda, com esse golpismo, o Cássio logo acho que paga, entre aspas, né, a fatura dele com o Bolsonaro, que o nomeou, e vai poder seguir a vida dele. Mas eu acho que não pode ser tão rápido assim, então faz todo sentido que seja rápido para realmente tirar da frente, né? Deixar o Bolsonaro inelegível e virar essa página. Olha, bom, Big, nós temos que fazer a síntese agora, lembrando que a pergunta é o que o futuro reserva a Bolsonaro nos próximos meses. Enquanto você pensa, eu vou ler algumas das respostas que já chegaram do público. Rúbia Paula Oliveira, espero que ele e os demais cúmplices sejam punidos exemplarmente, tanto interna como externamente, por ação e omissão. Zé Roberto, que não sou eu. Qual o futuro? Sozinho, a Micheque o deixará. Essa é boa também, é uma previsão nível fofoca, né? O Danilo Sotero Rogério, frequentar tribunais nacionais e internacionais. Vamos falar sobre isso já com o Jamil Chad.
Mara Cunha. Olá, meninos. Eu gostei do meninos, é óbvio, né? Ótimo. Abraço aqui da Itália. Quase hora de dormir, mas espero vocês. Muito bem, Mara Cunha. Antônia Cruz, o futuro do Bolsonaro é sem futuro. Corrida ancestral. É o nome da conta que podemos fazer. Bolsonaro vai meter muito atestado médico daqui para frente. Lucélia Lima, esse Lula é calibrado. Me dá até medo da capacidade de convencimento dele. Será que o Lula conseguiria ser amigo do Toledo? Não entendi esse comentário. Que coisa do Kennedy isso daqui. É coisa do Kennedy, é. Margarida von Schwanke. O futuro reserva para Bolsonaro a condenação em Haia por genocídio Yanomami e o desprezo dos brasileiros por toda a crueldade perpetrada por ele. Finalmente, Paulo Henrique, a relação do Brasil com o mundo mudou da água para o vinho. Muito bom, bom, Big. Você pensou aí na sua síntese, não? Eu acho que a síntese é um pouco o que você falou. Eu colocaria o isolamento, os tribunais, né? Uhum. Os tribunais, o isolamento político e o esquecimento não, é muito cedo ainda. Tribunais, isolamento político. Então, o futuro de Bolsonaro, bom, Big, futuro de Bolsonaro passa pelos tribunais e pelo isolamento. Exatamente. Então, tá bom. Marina,